Olá, eu me chamo Diego Clementel Lemos e vou apresentar hoje uma aula referente ao estágio no Colégio Jean Piaget. Esse estágio ele tem referência com a graduação de Ciências Sociais da Faculdade IBRA. Essa é a segunda aula que eu apresento, vou usar como recurso o desktop que está aqui ao meu lado. Então, começa a segunda aula, nomeada aula 2. Vamos lá! Então essa aula é voltada para o primeiro ano do ensino médio e ela terá uma duração aproximada de 15 minutos. Meu nome, como falei, Diego Clementel Lemos. Então o tema da aula. Essa aula ela define alguns temas específicos. O primeiro dele é o conceito de sociedade, grupos, instituições e normas sociais. Depois nós vamos ver os tipos de sociedade. A sociedade tradicional, a sociedade moderna e também contemporânea. Depois vamos falar um pouco sobre socialização, né? Então o que seria ali socialização, os processos e agentes, família, a escola, a mídia, tudo que envolve ali o termo socialização. Vamos lá. Então sociedade. Sociedade, então, ela é o conjunto de indivíduos que compartilham uma cultura, normas e instituições que organizam suas vidas. Esse conceito ele abrange grupos sociais que são formados por pessoas que se relacionam e interagem entre si, e instituições que são formadas, que são estruturas que organizam a vida social, como a família, a escola e o sistema político. As normas sociais, elas são as regras que orientam o comportamento dos indivíduos e que mantêm uma coesão social. Então nessa aula será explorado, na verdade, esse conceito de sociedade e suas características, né, incluindo diferentes tipos de sociedades, bem como as tradicionais, como foi dito ali, as modernas e também as contemporâneas. Além disso, também será abordado o processo de socialização, e que é fundamental, na verdade, para a formação da identidade e do comportamento dos indivíduos. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre sociedade. Então, sociedade. Para eu entender sociedade, eu tenho que entender um pouco o que eu falo quando eu falo sociedade. Então, primeiro de tudo, eu tenho que entender o que são grupos sociais. Grupos sociais são constituídos por indivíduos que se relacionam. A exemplo disso, nós podemos citar as famílias, comunidades, tribos e todo e qualquer grupo social que se relaciona. Até mesmo um grupo de amigos. Até mesmo um grupo de amigos eu posso chamar de grupo social. Eu tenho lá os amigos do futebol, eles são um grupo social. Eles se relacionam entre si, eles têm uma dinâmica de relação entre si que é deles, que é centrada no mundo deles, na realidade deles, e naquele convívio que eles têm entre si. Então isso forma um grupo social. Depois também eu tenho que entender o que são as instituições dentro da visão da sociedade. Então as instituições, elas são estruturas que desempenham papéis cruciais na sociedade e na formação do seu entendimento. Como, por exemplo, a escola, o trabalho, que são instituições, elas são locais onde eu convivo com outras pessoas, eu tenho uma relação com outras pessoas, não necessariamente que sejam pessoas da minha escolha, mas que são pessoas que se relacionam comigo. Então ali eu tenho esse conceito de instituições dentro da sociedade. Bom, falando um pouco então sobre aí na sociedade, vamos falar um pouco sobre normas sociais. Então o que são normas sociais? Normas sociais, elas são as regras e padrões de comportamento
que orientam a conduta dos indivíduos em uma sociedade. E daí essas normas e esses padrões, eles podem ser de duas formas, né? Eles podem ser formais ou informais. O que são, então, as normas sociais formais? São aquelas codificadas em leis ou em papéis, né? Como, por exemplo, lei de trânsito, a própria Constituição Federal, as leis orgânicas de cada município, o decreto, resoluções, né? Tudo isso são normas sociais formais, né? O próprio estatuto de um condomínio, tudo isso são leis formais. Eu também tenho as informais, né? Que são as não escritas, que elas são baseadas em costume. Como, por exemplo, é importante dizer obrigado quando alguém faz algo para você, como dizer bom dia quando passa por alguém. Essas são normas sociais comuns no dia a dia, mas elas são informais. Não há nenhum local que diga que tu é obrigado a dizer bom dia quando tu passa por uma pessoa na rua. Não há nenhum local que diga que tu é obrigado a falar obrigado quando a pessoa te faz algo, ou saúde quando ela espirra. Isso não há nenhum texto que fale dessa obrigação, dessa tua colocar isso para ti como de forma taxativa. Mas ainda assim a gente faz. Ainda assim a gente agradece, ainda assim a gente dá bom dia, ainda assim antes de dormir a gente dá boa noite aos pais ou aos próximos. Então essas são as normas informais. Então vamos falar um pouco sobre tipo de sociedade. Nós já definimos um pouco o que é a sociedade, o que são grupos sociais, instituições, normas sociais. Agora vamos falar um pouco então sobre os tipos de sociedade. Bom, primeiro de tudo, tem sociedades tradicionais, né, que são normalmente modo de vida rural, laços familiares fortes, uma economia agrícola. Normalmente esse é o lado central ali das sociedades tradicionais, né? Eles têm uma vida um pouco mais modesta, um pouco mais normal, e isso faz com que os laços familiares fiquem mais fortes e que a economia normalmente ela é voltada para a economia agrícola. Então, a exemplo disso, eu posso ter uma comunidade indígena. A comunidade indígena ela tem esse meio de vida, né? Essa forma mais tradicional da sociedade. Depois eu tenho as cidades modernas, que elas são caracterizadas pela industrialização e urbanização, com uma estrutura social um pouco mais complexa, envolve um pouco mais coisas. A exemplo disso, sociedades ocidentais do século XIX, né? Ela foi aperfeiçoando um pouco mais ali a relação entre os indivíduos. E depois eu tenho a sociedade contemporânea, que ela reflete, na verdade, a globalização e a diversidade cultural, né? Que é aquela história de que tudo está próximo ao mesmo tempo que longe, né? Mesmo longe está próximo, essa loucura mesmo. E essas são exemplos de sociedades atuais, bem atuais. Eu consigo hoje aqui na cidade que eu estou abrir um desktop semelhante a este e comprar algo na China, comprar algo no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos. Eu consigo facilmente fazer isso. Então esse é o exemplo prático da globalização, né? Então, dando sequência aqui, vamos falar um pouco também sobre alguns temas básicos, como exemplo, socialização. Então, quando eu falo em socialização, eu tenho que entender primeiro de tudo o que é socialização. Então, o que é socialização? Definindo basicamente, ela é o processo pelo qual os indivíduos aprendem as normas e os valores da sociedade, né? Então, é um aprendizado, na verdade, de hábitos, valores, crenças de uma sociedade. Isso permite, na verdade, a integração de um indivíduo com um grupo ou uma instituição. Se eu conseguir compreender. Então, isso é socialização, na verdade. É o processo pelo qual eu consigo compreender um local e me relacionar com ele.
em resumo do fato aqui. Então, eu aprendo os hábitos, eu aprendo a cultura, eu aprendo as crenças daquele local, e isso me auxilia para que eu consiga conviver com aquele local, né? Ou com aquele ambiente. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo um ambiente diferente do meu. Na verdade, quando eu me desenvolvo como pessoa, eu estou passando por uma socialização, né? Desde a minha infância mais nova, enfim, desde o meu nascimento até o dia atual, eu venho passando por um processo de socialização, aprendendo com o ambiente e modificando meu jeito de lidar com o ambiente. Isso também é socialização. Então, para isso eu preciso de alguns agentes que me auxiliam nesse processo. Vou falar um pouco sobre os agentes de socialização. O primeiro agente de socialização que eu tenho, e que é enraizado já lá no meu conhecimento, é a família. Então a família é o primeiro agente. Ela é responsável pela transmissão de valores fundamentais. Ou seja, eu nasço, eu começo a entender o ambiente, a reconhecer o ambiente ao meu redor, e naquele momento eu já começo a aprender com o ambiente. Então, quem está ao meu lado? Né? A família. Normalmente, numa família tradicional, então a mamãe e papai, eles são o meu primeiro foco de aprendizado, né? Eu vou entender com eles o que é vida. Se eu nascer numa família onde os meus pais são agressivos, são truculentos, talvez eu tenha isso como normal, eu traga isso no meu núcleo, né? Se eu viver numa família mais amorosa, eu tenha isso como normal, eu traga isso no meu núcleo. Então a família dá o primeiro contato com o aprendizado. Essa é a verdade. Também agente de socialização, eu tenho a escola, colégio, escola, onde eu aprendo a convivência em grupo e o desenvolvimento de habilidades. Seja essas habilidades quais forem, técnicas ou não. Ou seja, eu aprendo a conviver em grupo, eu aprendo certas habilidades. E quando eu falo habilidade, claro, na escola também, foco é matemática, português, enfim, disciplinas curriculares. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendo outras habilidades que não estão na disciplina curricular. Eu aprendo a conviver com outra pessoa ao meu lado, que é a convivência em grupo. Eu aprendo a respeitar formas hierárquicas que não são da minha família, que não fogem daquele eixo mamãe, papai, vovô, vovó. Então eu aprendo a conviver com outros tipos de hierarquias, de lideranças que não são as minhas tradicionais. Então isso também é importante, é uma habilidade que eu aprendo. Depois, como também agente de socialização, eu tenho a própria mídia, que a mídia ela influencia na formação de opiniões e comportamentos. Então, hoje é muito comum a internet também influenciar, né, nesse processo. Então, a mídia, seja ela uma mídia escrita, jornalística ou provavelmente as redes sociais, tudo isso envolve na formação do meu caráter. As informações que eu absorvo daqueles locais, elas auxiliam em moldar o meu caráter. Então, todos esses três, eles são agentes de socialização, eles fazem parte do processo de socialização como um todo, né? Desde lá de quando eu nasço, de quando eu começo a entender o que é aprendizado, até os dias atuais, ou até realmente eu vir a aparecer, né? Então, beleza, compreendendo essa ideia, vamos fechar um pouco então do que a gente viu até agora. Então, vamos lá. A compreensão da sociedade, dos seus grupos, instituições e normas sociais, ela é essencial para eu entender como os indivíduos se organizam e como eles interagem. Os diferentes tipos de sociedade mostram a evolução das estruturas sociais ao longo do tempo. O processo de socialização, mediado por agentes como já foi dito ali, a família, a escola e a mídia, ele é fundamental para a adaptação dos indivíduos e às normas sociais. Então, como foi dito, a socialização ela é
algo que faz parte da vida de qualquer ser humano. O aprendizado durante o processo, ele faz parte da vida de qualquer ser humano. Então esses elementos, eles são cruciais, eles são fundamentais para que eu possa entender a dinâmica social e as transformações que ocorrem em sociedade. Isso é fundamental para que eu entenda o que é a sociedade, a socialização e o processo de socialização, né? Espero que essa aula tenha trazido luz ao tema que se propôs. Aqui estão as referências sociais utilizadas nessa aula, né? Na montagem dessa aula. Tá bom? Agradeço pela atenção. Muito obrigado.